Que momento de adoração maravilhoso, que a gente pode estar aqui, né, adorando, invocando o nome do Senhor. Realmente falar de Páscoa é um motivo de alegria, né? Porque a gente está falando da ressurreição do Senhor Jesus. Então não tem coisa melhor do que a gente parar para celebrar uma data dessa. Porque Jesus morreu, ele não está no sepulcro, como já foi pregado hoje de manhã aqui no culto, né? O pastor trouxe uma mensagem abençoada hoje pela manhã, falando que Jesus, focando, né, na parte que Jesus é Deus e falando, né, da maravilha do que o Senhor fez. Ele pegou o texto de João, né, pegando ali, falando do verbo vivo que desceu entre nós. E aí eu estava sentada ali no banco quando o Espírito Santo dá aquela soprada. Aquele texto que eu falei com você lá na pandemia, naquela quarentena, vai ressuscitar agora. Pega aquele texto porque vai ser um encaixe, tipo uma continuação do que o pastor estava pregando hoje de manhã. Eu não vou ficar me alongando muito, né, porque a mensagem da Páscoa é clara, mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Colossenses capítulo 1. Baseado em tudo que nós cantamos, tudo que nós ouvimos sobre o imensurável amor de Deus, nós falamos o verbo vivo desceu entre nós, Jesus, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. E esse texto de Colossenses 1 é um dos textos que, sinceramente, é uma das declarações mais fortes sobre a natureza divina de Cristo. Encontrada na Bíblia, né? Tem vários textos, toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela aponta para Jesus. Mas esse texto de Colossenses 1, versículo 15 ao versículo 23, eu não sei como está na sua Bíblia, na minha Bíblia está por título A Supremacia de Cristo. Só pelo título você já olha assim, é agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, que palavra! Glória a Deus. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Obrigada, Jesus. Tu és, Senhor, meu Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és, antes de tudo, Tu és o princípio, Tu és o fim. Tu és o primogênito dentre os mortos. Em Ti, todas as coisas subsistem. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre.
pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Amados, eu vibro muito quando eu leio esse texto, porque eu olho assim para Cristo e eu falo, uau, Jesus, tudo subsiste em ti, tens todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele não é apenas igual a Deus, ele é Deus. Ele é Deus. João 10, versículo 30, o próprio Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, o próprio Jesus, com as suas palavras, ele diz, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. E quando a gente pega esse texto de Colossenses, que fala, ele é a imagem do Deus invisível, pegando o contexto, né? Colossenses foi uma carta escrita por Paulo, e foi escrito aos Colossenses, né? O pessoal da igreja de Colossos, e o propósito era combater erros que estavam no meio da igreja. Erros que estavam na igreja e mostrar para os crentes que tudo o que eles precisam está realmente em Cristo. Tinham muitos falsos mestres, tinha muita heresia aparecendo, muita coisa para ser consertada. E esses falsos mestres, muitos levantavam falando de imagens do que seria parecido com Deus. Quem seria Deus? Como explicar Jesus? Surgiam umas pessoas tentando fazer explicações, mas fugindo da verdade. E aí Paulo, ele vai escrever aqui no versículo 15, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, mundo terreno, mundo espiritual, tudo foi criado por ele. Aí poderiam ter os falsos mestres, né, falando assim, não, mas falando dos espíritos, não sei o quê. Surgiam muitas ideias no meio do povo, e aí Paulo está falando aqui que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis também. Não é só visível, não é só o que vocês veem que Deus criou. Não é só o que vocês estão apalpando, vendo, que é matéria, que Jesus participou da criação dessas coisas. Coisas invisíveis também. Aí ele começa a dar exemplos: tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Para ele. E aí ele começa a dar explicação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E aí quando ele vai fazendo essas afirmações sobre Jesus, ele vai exaltando, botando Jesus lá em cima, né? E tem coisas assim importantes que a gente observa aqui sobre a pessoa de Jesus, só nesses versículos. A gente vê quando fala da supremacia, essa palavra supremacia de Cristo. Jesus, ele aqui é colocado como prioridade, como o primeiro, como aquele que tem toda a autoridade. O Senhor é sobre todos. Vamos ler Salmos 89, versículo 27. É impressionante, como eu falei com os irmãos, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, aponta para Jesus. Até nos Salmos, que foi lá, Antigo Testamento, né? Salmos 89, versículo 27, vai dizer: também eu nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Falando de Jesus, o mais exaltado dos reis da terra. E aqui, voltando para o texto, né, que a gente está, de Colossenses, ele vai dizer: ele é o cabeça do corpo. Quando a gente fala de cabeça, é da onde vem as ordens, é da onde vem a direção. E aqui vai falar, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então a gente vê aqui ele colocando Deus como principal, Deus como prioridade, Deus como autoridade. Jesus, né, aqui falando propriamente da supremacia de Cristo, está exaltando a pessoa de Jesus.
É aquele que criou o que é visível e o que é invisível. E aqui diz no versículo 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Deus é completo nele mesmo. Ele não precisa de algo extra para completá-lo. Nós sentimos falta. É como se o ser humano tivesse um vazio dentro de si que só Jesus pode preencher. Mas Jesus não tem vazio nenhum, porque Ele é pleno. Toda a plenitude está em Jesus Cristo. Ele não precisa de algo extra, de ajudinha colar. Ele é o ajudador. Ele é o auxiliador. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a rocha inabalável. Ele é. E isso basta. Isso é o suficiente. Voltando para o texto, quando está falando que nele habita toda a plenitude. E aí eu gostaria de, se você falar, nossa, Priscila leu muitos textos hoje, vários versículos, eu queria que você guardasse pelo menos 2 como versículos chaves. A gente está falando da supremacia de Cristo, de Deus acima de todos, de tudo. Versículo 19 e versículo 20 é o texto que eu gostaria que você guardasse no seu coração, leva ele para toda a sua semana. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, no 19, ele está falando que no Senhor está toda a plenitude, e aí ele chega no versículo 20 e está falando, e Jesus foi a solução para o grande problema do mundo. Porque aqui vai dizer, por meio dele, foi possível a reconciliação dos homens com Deus. O que estava rompido de relacionamento entre Deus e os homens, Jesus veio para reconciliar homens com Deus. Diz, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tem uma versão, acho que é NVT, que nesse mesmo versículo fala que o Senhor colocou os seres humanos em pazes, né? Colocou nas pazes, assim. NVT, obrigada. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, o ministério da reconciliação está aí. Jesus foi a solução para o homem pecador. Jesus foi a resposta de Deus para a humanidade. E a gente está falando da supremacia de Cristo. O Senhor é prioridade, Ele é completamente santo. O Senhor Jesus, Ele sustenta o mundo, Ele criou, Ele estava no princípio de todas as coisas, assim como Ele também vai estar no fim de todas as coisas. Porque Ele é e sempre será. Ele foi, Ele é e Ele é o que há de vir também. E aqui está dizendo sobre uma coisa fundamental que Jesus fez. Reconciliou homens a Deus. Por meio dele, houve como ter acesso de volta ao Pai. Tem um texto clássico, né, que é o João 14, versículo 6, quando Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho para as pessoas irem até o Pai. Se a gente for pegar outro texto, conhecido também, que é o 1 Timóteo 2, versículo 5 e versículo 6, vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens. Hoje em dia a gente ouve muita gente falando de vários mediadores por aí, colocando pessoas, coisas como mediadores. Mas só existe um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ele que foi o causador da reconciliação entre a humanidade e Deus, Deus Pai. 1 Timóteo 2,
versículo 5, vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então a gente vê aqui que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele foi o único que podia dar início a esse ministério, que é o ministério da reconciliação. E falando em ministério da reconciliação, não podia deixar de citar 2 Coríntios 5, versículo 14 ao versículo 21. Esse eu faço questão que os irmãos abram comigo aí na Bíblia, junto comigo, ou acompanhem aqui a leitura, né? Mas 2 Coríntios 5, 14 a 21. Olha que maravilha, amados. Parar para pensar em quem Jesus é, primeiramente, né? Que a gente está falando da supremacia de Cristo. E agora parar para pensar que Jesus deu início ao ministério, que é o ministério da reconciliação. E ele faz um convite para você entrar no ministério. E é o que nós vamos ler, o convite que Jesus faz para nós. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. E nos deu que ministério? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Amados, o Senhor faz um convite não só para mim, mas é para você. Jesus reconciliou o mundo com Deus, mas ele reconciliou e ele chama a gente. Eu quero que vocês sejam parte do ministério da reconciliação. Aí você poderia perguntar: eu não preciso saber desse ministério não. Sabia do ministério da intercessão? Sabia do ministério? Qual ministério? Ministério do louvor. Eu queria saber do ministério do louvor. Eu queria saber do ministério dos profetas. Ministério dos profetas. Profetas do Senhor. Queria ser do ministério... Não, eu não sei. Tem tanto ministério, né, na casa do Senhor. Você vai... quais são os líderes dos ministérios? Mas aqui a palavra do Senhor deixa claro: você e eu fomos convidados para participar de um ministério. E não é ministério qualquer não. É o ministério da reconciliação. E esse texto daqui é tremendo porque ele explica.
Sabe quando você chama alguém, você agora faz parte do ministério de louvor. Aí a pessoa já entra no ministério, e agora tem que cantar, fazer o exercício, tem que fazer o exercício, tem que comer maçã, tem que beber água, tem que fazer... Aí a pessoa já está querendo saber as dicas para o novo ministério. Ministério do louvor. Tem ensaio, tem ensaio. Ensaio aos domingos. Como é o ministério do louvor aqui na Nova Esperança? Vou cantar uma unção aqui, glória a Deus. Quero participar. A pessoa normalmente, ela, quando entra para um ministério, ela entra cheia do gás. Agora eu sou do ministério infantil, vou dar aula para as crianças. Aí as crianças já chegam e, Cristo da Lava. Já começa a animação, começou o ministério. A pessoa começa naquele primeiro amor, comecei um novo ministério. E aqui está o Senhor falando, eu convidei vocês para um ministério. O ministério que eu chamo vocês é o ministério da reconciliação. Por que Deus quer tanto os seus filhos no ministério da reconciliação? Porque quando entrou o pecado no mundo, os homens foram separados de Deus. E o que Deus mais anseia é ver os homens de volta com Ele. Num relacionamento vivo com Ele. A agonia do coração de Deus é ver, bater os olhos no mundo e ver do jeito que está. Homens voltados para si mesmos, homens que deixam Deus de lado, homens que são egoístas, avarentos, imorais. E aí o Senhor olha, se estivessem reconciliados comigo, nada disso estaria acontecendo. Nada disso. Isso não seria uma realidade no mundo. O mundo seria diferente se a humanidade toda estivesse reconciliada comigo. O Senhor Jesus, Ele pagou um preço. Nele começou o ministério da reconciliação. Jesus, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso direto. Sabe o que é acesso direto? É aquele acesso que você pode entrar sem pagar pedágio. Você pode ter acesso direto. Você não tem que pagar taxa para entrar na presença do Senhor, para falar com o Pai. Jesus, hoje eu quero falar com o Pai. Dá licença. Não é assim também, né? Não. É por meio de Jesus, que é Deus, nós temos acesso ao Pai. E aqui no texto de 2 Coríntios 5, 14 ao 21, a gente vê alguns pontos importantes. Jesus sendo o agente da reconciliação. Ele é o agente principal que reconcilia os homens com Deus. Ele é o agente da reconciliação. Eu achei interessante que o versículo 14, a gente estava cantando louvor, né, que fala do imensurável amor de Deus. E o versículo 14, ele já começa falando, né, o amor de Deus nos constrange. E constrange mesmo. Porque quando a gente para pensar em nível, assim, o que é um amor? A gente estava até numa reunião de família com o pessoal da família do Rio dessa semana. A gente estava conversando sobre isso. Sobre o amor. A gente às vezes fala, o amor... O Hilda tinha feito essa pergunta na família dele. E aí o pessoal falou, o amor é ajudar o próximo. Os irmãos dele estavam falando, o amor é fazer o bem. O amor é obedecer a Deus. A gente bota várias coisas, né, sobre o amor. Quando a gente quer falar sobre o que é o amor, a gente enumera várias coisas que a gente imagina que esteja associado ao amor. Mas o principal é que Deus é amor. Deus é amor, e o Senhor, Ele faz um convite na sua palavra, lá em João 13, 34 e 35, que Ele fala que um novo mandamento Ele nos deu, que nós amemos como Ele nos amou. Então, Jesus, o amor dele é um amor grande, Ele é o próprio amor, o amor dele chega a constranger a gente, porque às vezes a gente fala assim, eu estou fazendo por onde, então eu mereço amor. Mas Jesus, a gente não fez por onde e Ele deu amor. Não é pelo que nós merecemos. É graça de Deus. O amor dele derramado é graça. Então, quando o versículo 14 começa, né, ele fala, pois o amor de Cristo nos constrange. Estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E aí ele começa falando do trabalho
que Jesus fez, que ele foi fiel até a morte, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí ele vai meio que fazendo um resumo pra gente, né, do que Jesus fez para reconciliar os homens a Deus. E aí deixa no final, quando chega no versículo ali 18, 19, que ele vai falar sobre o ministério da reconciliação. Então, nesse texto, a gente vê Jesus como agente da reconciliação, o amor de Deus nos constrange, ele morreu por todos. E é interessante ver, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, 2 Coríntios 5, versículo, acho que é o 16. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, nesse ministério da reconciliação, o Senhor, ele é o agente que traz a reconciliação. Ele é aquele que faz tudo novo nas nossas vidas. Próximo, versículo 18. Tudo isso provém de Deus. Então, quando a gente está falando de fazer coisas novas, de reconciliação, não é para a gente pensar que, Deus me chamou para o ministério da reconciliação, então eu que vou fazer as coisas novas, eu que vou levar a pessoa a reconciliar e tal. Ou, quem é o agente de reconciliação? É Jesus. Tudo isso provém de Deus. Versículo 18 ainda, que nós estávamos lendo. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Aí dá a explicação no versículo 19. Ou seja, olha só como a palavra de Deus é linda. Ela mesma se explica. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou. O que Deus nos confiou? O que Deus botou na nossa mão? A mensagem da reconciliação. Então, nesse ministério da reconciliação, você é mensageiro. Deus confiou a você a mensagem. A mensagem Ele colocou na sua mão. A mensagem você já sabe. Ontem a gente fez até um evangelismo com jovens. Foi um evangelismo relâmpago, assim. Um evangelismo muito rápido, porque a gente estava num dia bem ativo, ia ter ensaio do Ministério de Louvor aqui. Então o ensaio começava às 4 horas, a gente marcou com os jovens aqui na igreja 2 horas, e quando deu 2h30, que a gente começou um momento de intercessão com a juventude na comunidade Renascer, aí a gente foi para a entrada da comunidade Renascer, juntamos ali os jovens que iam para o evangelismo, e foi muito interessante, porque Deus é tão maravilhoso, o convite que Jesus faz para ser participantes do ministério da reconciliação é para toda a igreja, não é só para alguns. Então, todo aquele que faz parte do corpo de Cristo e entende o ministério da reconciliação, já chega junto. E aí a gente estava só orando para começar. A gente fez uma rodinha ali, bem na entrada mesmo, perto da barraquinha que tem açaí, que vende açaí, o pessoal aí conhece, o pessoal aí, tudo conhece. E aí, o Jailton encontrou a gente, né? Jailton deu a buzina dele. Jailton passou assim, velocidade. Aí passou aí, Jailton. Aí a gente estava ali orando, a gente fez uma roda, a gente viu que a Ediana, ela já estava chegando, né? A gente falou, mas a gente vai fazer um tempo de intercessão pelo evangelismo. Aí a gente começou a orar, a Ediana chegou, e nisso que a gente está orando, alguém chegou junto que a gente não conhece. Alguém apareceu. Quem? Não sei. Chegou uma menina, uma jovem, do nosso lado, e entrou na roda lá participando da oração. Amém, glória a Deus. E a gente está lá, Senhor, abençoe o evangelismo e tal. E a menina está na roda com a gente. Sim, Senhor, amém. Aí, glória a Deus. Isso aí, Fabio, glória a Deus. Aí a gente tá, aí terminei de orar, a menina, posso orar também? Pode. Aí ela, Senhor, abençoe esses jovens, os jovens são fortes, o Senhor chamou. E a menina tava assim, tava no fogo, a menina. E a gente nem sabia quem era. E ela chegou assim, começou a orar, Senhor, capacita, eles vieram para ministrar sua palavra no renascer, Senhor, abre, Senhor, o caminho, abençoa os teus filhos. E ela foi orando e a gente, amém, glória a Deus, amém.
terminou, ela, vocês vão fazer evangelismo? A gente, vamos. Ela, que Deus abençoe. Eu me sinto em família. Ela falou, me sinto em família. Meu nome é Isabela, eu sou da igreja. Ela falou o nome da igreja que ela era. Não podia deixar de orar com vocês. Eu não vou poder ficar porque eu já tenho compromisso. Mas eu vi que vocês estavam orando, então eu quis orar também. Porque enquanto a menina não chegou, então dá tempo de orar. Aí a menina aproveita. Isso tem que aproveitar o tempo. Isso é uma pessoa que entende o ministério da reconciliação. Ela chegou, não sabíamos quem era, viu o povo orando, eu me uno a eles orando, porque o que a gente quer é ganhar vidas para o Senhor, o que a gente quer é que pessoas sejam reconciliadas com Deus. Porque não existe coisa melhor do que ver pessoas sendo reconciliadas com Deus. E quando ela entendeu o objetivo que a gente estava ali reunido, ela entrou na mesma linha. Foi orando no mesmo propósito. E foi orando. Aí tiramos foto com ela e tal. Ela, vou ter que ir agora, mas numa próxima me chama. Deu o telefone dela. A gente precisando de ajudadores, ela já até se colocou disponível para outros evangelismos. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe lá. Ela falou que não podia estar hoje aqui com a gente no culto jovem, porque ela ia estar na igreja dela. Gente, tudo bem. Seja bênção lá no seu ministério também. E tá, começamos o evangelismo. A primeira experiência nossa foi ver uma jovem entendendo o ministério da reconciliação e somando. Ela podia ter passado direto, como talvez outros cristãos viram a gente orando e passaram talvez direto. Mas ela fez questão de parar e participar do que Deus já estava fazendo. Ser participante do que Deus já está fazendo é um privilégio, amados. Não é ser participante do que Deus vai fazer, porque fazendo Ele está. Ele não para de trabalhar. Deus está fazendo. Aí às vezes a gente fala, não, depois, Senhor. Se você ficar falando, dar desculpas para Deus usar depois, para fazer depois, Deus vai levantar outro para fazer, porque Ele tem pressa. Ele quer que o máximo de pessoas sejam alcançadas. Quando a gente volta para o texto de 1 Timóteo, a gente leu 1 Timóteo 2, 5 e versículo 6. Mas se você pegar o versículo 4, é desejo do Senhor que todos sejam salvos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E por Ele ter isso como alvo, que todos sejam salvos, a gente sabe que Jesus vai voltar, Jesus está às portas. Jesus vai voltar quando todos tiverem ouvido a palavra. Ele tem pressa. Tem pressa. Aí você dá desculpas para Deus que hoje eu não posso, Senhor. Hoje, sei lá. Aí Deus está agindo, Deus está fazendo. Ele vai levantar outro para fazer. Você perde o privilégio de ser usado por Deus. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você no seu trabalho, Deus quer usar você na sua vizinhança, na sua escola, no seu PG. Deus quer usar você. Não fique pensando que existem pessoas mais preparadas que você e que Deus quer usar o outro. Porque onde você está, é você que está, não sou eu, não é o pastor. É você que está ali. É você que está morando nessa casa onde você está, é você que está morando nessa rua onde você está. É você que tem os filhos que você tem, é você que tem a avó, a tia que você tem. Não sou eu. Então Deus conta com você mesmo. Voltando para 2 Coríntios 5, indo para o versículo, a gente estava no versículo 19, e versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É interessante você parar para ver, a gente fala muito de fazer o apelo às pessoas, mas Deus fazendo um apelo, o texto está falando que Deus faz um apelo. E o apelo que vem de Deus é esse, é por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus, Ele tem desejo de ver as pessoas reconciliadas com Ele.
Mas o Senhor, Ele é tão paciente, misericordioso, compassivo, né? Ele respeita também a gente. Respeita, Ele não vai enfiar a goela abaixo para que você tome uma decisão. Não vai. Deus não tem esse comportamento. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é muito cavaleiro. E é mesmo. É aquele texto que a gente viu, acho que foi na live, quinta-feira, né? De Apocalipse 3:20, que o Senhor bate na porta. Se fosse outro, já chegava arrombando tudo. Cheguei. Pronto, mas não, Jesus não é esse. Ele não é o que arromba a porta de ninguém. Ele bate. Se quiser, abre a porta, ele entra e ceia. Não quer, ele vai. Vai outro. Vai aqui. Tem outros ali que estão querendo a visita do Senhor, estão querendo abrir a porta para ele. Então, amados, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite. Embaixadores de Cristo, participantes do ministério da reconciliação. O nosso Senhor Jesus é Deus supremo sobre todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E aqui os versículos chaves que nós lemos, o 19 e o 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, o castigo, tem aquele outro versículo que fala, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A vitória foi completa, amados, na cruz. Nada ficou faltando na obra do Senhor ali na cruz. Nada. Colossenses 2, versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor Jesus triunfou na cruz. A vitória foi completa na cruz. Jesus é o Deus supremo. Nossa prioridade, Ele é acima de toda autoridade. Ele é o Senhor de todos. Completamente santo, sustenta todas as coisas, é o agente reconciliador e que nos convida a participar do ministério de reconciliação.